Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa aula da Meta 21. A aula de hoje vai ser dividida em duas aulas, tá? Então, vocês vão ter duas partes do vídeo. Então, vamos começar lá, né? Os impactos da urbanização sobre os recursos hídricos e o solo. Quando a gente fala do impacto humano sobre o meio ambiente, muitas vezes a gente fica ligado aos impactos ambientais. Mas quais são esses impactos ambientais? Por muitas vezes a gente lembra só do aquecimento global, que vai promover as alterações climáticas, a questão das queimadas, o desmatamento. Mas não é só o ar, a atmosfera que é contaminada pelos avanços da urbanização e as alterações que o homem promove no meio ambiente. Nós temos também, além da poluição do ar, a poluição das águas. Hoje em dia, o fenômeno mais conhecido aí que tem que ser retratado é a questão dos maiores problemas que nós estamos passando, que é a questão do microplástico. E temos a poluição do solo. E daí, muitas vezes a gente se questiona, mas a água não se renova através da chuva, através do ciclo da água? O solo, quando a água infiltra no solo, essa água não é filtrada? A água da chuva, ela não é uma água limpa? E muitas vezes acaba caindo na população, como se a culpa fosse do povo que joga lixo nos rios, como se fosse só isso. Né? Então a gente vai ver a partir de agora que não é só culpa da população. E daí eu pergunto para vocês, será que todos têm acesso à água potável no mundo? O mapa aqui a gente pode ver países, regiões de 0 a 12. Esse 0 a 12 quer dizer a quantidade de meses que passam por escassez de chuvas, ou seja, escassez de água, dificuldade em acesso. Então a gente consegue perceber isso bem evidente na região do Saara, da Austrália e do Oriente Médio. Mas esse fenômeno também ocorre na nossa região do Nordeste, ali do polígono da seca, onde passam aí períodos de estiagem que podem ultrapassar 12 meses sem ter chuva, ou regiões que nunca recebem chuvas. E depois vocês podem perceber ali, tem as partes em verdes com a menor escassez, sendo que ali a maior parte verde na Ásia compreende a Sibéria, na América do Norte, regiões de frio extremo, frio rigoroso, ali pegando o Alasca e o Canadá, tá? E também temos regiões de escassez de chuva na região da costa oeste da América, no sul da África, na região intermediana, ali abaixo da África subsaariana, da África do Saara, pegando toda a África subsaariana, uma boa parte da Ásia e alguns trechos ali de região de vegetação mediterrânea também na Europa. A água, desde antigamente, ela é utilizada pelas primeiras civilizações. Trouxe aqui um exemplo de um arqueduto romano, para vocês terem a lembrança de que era utilizado, já tinha arquitetura sofisticada para a captação da água, e a água no início das civilizações ela era utilizada principalmente a água superficial, que era o que se tinha conhecimento. Com o passar dos anos, houve necessidade, com o crescimento populacional, necessidade de novas demandas, iniciar a exploração dos subsolos. E ela vai poder ocorrer de forma industrial, dos aquíferos mais profundos que vão jogar a água através de bombas para reabastecimento de cidades, locais em geral. Temos a formação dos poços artesianos, geralmente construído nas residências para captação própria, que pegam solos mais superficiais dessa água subterrânea. E temos também a formação de águas subterrâneas medianas. O que aconteceu ao longo da história? Muitos dos povos, das populações, não utilizaram de forma adequada esse recurso, fazendo com que poluíssem e chegassem a altos níveis de poluição e de contaminação dessas águas superficiais, que consequentemente vão atingir as águas subterrâneas. Então, trouxe o primeiro exemplo aqui, do rio Ganges, na Índia, onde você encontra tanto dejetos sólidos como líquidos e dejetos que a gente não consegue identificar a olho nu. Outro exemplo são os rios, aqui é o Rio Azul, Yangtze,
que é o rio da China, um dos rios mais poluídos, porque recebe muitos dejetos de mineração, de indústrias, e faz com que essas águas formem um lodo, né, perdendo a oxigenação e afetando a vida da população de forma direta quanto a respeito de saúde, mas também indiretamente quanto à questão da economia. Então, o mundo está se tornando superpopuloso. Os dados apresentam aí que no futuro, a maior parte das populações, das pessoas vão morar em áreas urbanas, fazendo aumentar muito as megacidades, as cidades com mais de 8 milhões de habitantes e cidades superpopulosas. Com isso, existe uma maior demanda por água potável. Né? Então, aí no futuro, tudo se indica que uma terceira guerra mundial pode estourar em virtude da água. Aqui no Brasil nós tivemos, nos últimos anos, a discussão quanto à privatização da água, que não passou no Brasil. E no futuro, quem tiver dinheiro vai poder pagar pela sua água, mas muitos países que já privatizaram a água, uma parte da população não tem acesso à água porque não pode pagar. Com isso, esse uso de forma inadequada da água no planeta, né, desperdício, esgoto e outros elementos, né, a falta também de preservação das vegetações, estão fazendo com que muitos rios se encontrem dessa forma, assoreados ou perdendo o seu fluxo de água, não tendo mais um fluxo contínuo. Com isso, nós vamos ver que a água potável está acabando. Está acabando por quê? Um exemplo é os mananciais da Serra aqui na região de Piraquara, ali onde vocês estão vendo as casas deveria abrigar vegetação, né? Vegetação nativa para manter a capacidade de infiltrabilidade do solo, de filtração desses solos, dessa água pela vegetação antes de deságue nos rios e dessa forma a manutenção do manancial. E a gente já percebe que os mananciais estão sendo afetados pela redução de água, assim como pelo aumento da poluição dessas águas. Então, o que a gente sabe do assoreamento? As matas ciliares, elas impedem que a terra, né, venha através de processos erosivos e chegue no rio, fazendo com que ele fique soterrado. E também elas auxiliam para evitar que elementos que possam afetar e contaminar esse rio também cheguem ao rio, principalmente provenientes aí da agricultura. E a descontaminação desses rios? Pense o Canal Belém. Será que seria possível descontaminar o Canal Belém para que ele se tornasse um rio onde a gente pudesse passar lazer, beber água desse rio, frequentar, navegar, pescar? Um exemplo de que é possível é a questão do rio Tamisa em Londres, no Reino Unido. O rio Tamisa, ao longo da história, ele foi poluído pelos grandes impérios. Então, em 1610, ele já tinha um alto teor de poluição. E nesse período vai começar a ocorrer muitas mortes por cólera sendo transmitida pelas águas do rio Tamisa. Em 1850, o rio é homenageado com o nome de O Grande Fedor, pelo grande odor e os poluentes que existiam nesse rio, além dos dejetos sólidos. Entre 1964 e 1984 é feita a descontaminação desse rio. Através do quê? Foram criadas 2 estações de tratamento de água, além da canalização, tratamento de água de saneamento básico, diminuição dos esgotos que caíam no rio, tá? Com isso, o Reino Unido investiu 200 milhões de libras para fazer essa descontaminação, então mostrando como esse processo ele tem um alto valor, um alto custo. Depois 15 anos depois foram instalados incineradores de resíduos sólidos, porque apesar de todos os processos, ainda existem embarcações que nos dias atuais retiram cerca de 30 toneladas de resíduos do rio, embalagens plásticas e outros elementos. Então esses barcos passam de segunda a sexta retirando todos os dejetos sólidos do rio. Mas hoje em dia o rio ele é um rio considerado limpo. Para finalizar essa primeira parte, antes de começar o segundo vídeo, vão na apostila, vejam na página 18 e resolvam os exercícios 5 e 6. Após resolver os exercícios,
voltem aqui para o Google Class e assistam a videoaula 2, a parte 2 da nossa aula da videoaula Meta 21.